Temos vindo a falar sobre temas de interesse para todos nós consumidores e desta vez vamos falar sobre um alerta que muitas vezes eu acho que as pessoas não têm noção. Quando nos chega o couvert, quando nos sentamos à mesa de um restaurante e não o pedimos, mas o consumimos, afinal de contas somos obrigados a pagar ou não. Vamos conhecer um bocadinho da realidade daquilo que se passa no nosso país e também daquilo que se deve fazer em caso desse valor nos ser apresentado na conta, com a ajuda de Ruth Couto, da Associação Portuguesa de Direito do Consumidor. Bem-vinda. Muito bom dia. Ruth, é com muito prazer que a recebemos. Isto é para a Ruth. Muito obrigada. Impecável, não é? É verdade, muito obrigada. Afinal de contas, vem aqui falar de coisas que eu acho que são importantes para todos nós. Ruth, vamos tentar perceber aquilo que se passa, que eu acho que nós vivemos numa fase em que muitos dos restaurantes, ou pelo menos, se calhar mais há uns anos, houve uma fase em que era só o pão, a manteiga e pouco mais, mas depois houve assim uma moda e uma onda de um couvert muito mais apetrechado e com muitos mais produtos, também muito mais caro. Exatamente. E que depois éramos obrigados a pagar. Exatamente. Ora bem, isto, embora hoje em dia atualmente se anda a falar muito desta problemática do couvert, já não está novo na nossa lei. Nós já temos esta previsão de que o consumidor não deve pagar por bens que não solicitou, já resulta da nossa Lei de Defesa do Consumidor de 96, Sim. Entretanto reforçado com a legislação sobre práticas comerciais desleais e este ano expressamente previsto no regime jurídico da atividade de comércio, serviços e restauração. E realmente é um uso em Portugal, digamos assim, mas é um uso que vai contra aquilo que está previsto na lei e é um uso que vai contra os direitos dos consumidores. Embora às vezes os consumidores são um grupo económico muito poderoso, mas pouco organizado e pouco solidário, inclusivamente. Muitas vezes são os próprios consumidores que criticam outros consumidores que reclamam os seus direitos e que de facto reivindicam as práticas que não estão de acordo com a lei, ao invés de exigirem de facto que a lei seja cumprida e que as práticas comerciais sejam mais leais para com eles. Claro, parece inacreditável, porque vivemos numa sociedade dita de informação, mas muitas vezes, e estamos a falar de um caso claríssimo disso, alguns de nós andam desinformados. Completamente, completamente. E é precisamente, muitas vezes as pessoas, quando na associação, a nossa intervenção, no sentido de defesa dos consumidores nesta matéria específica do couvert, às vezes as pessoas interpretam como, então agora vamos todos comer à vontade e ninguém quer pagar nada, desrespeito para com os profissionais de restauração. Não é nada disso. Realmente o objetivo é a transparência, porque certamente qualquer consumidor, qualquer um de nós, já lhe aconteceu chegar, ser-lhe apresentadas as entradinhas e o queijinho e as azeitonas na mesa, porque a pessoa não solicitou. De facto, a pessoa pode recusar, é um facto, pode recusar, mas ainda assim não se esgota nessa nossa atitude. Os direitos dos consumidores vão um pouco mais longe. É preciso garantir a tal transparência, a informação, os nossos interesses económicos, porque as pessoas não sabem quanto é que custa, portanto tomam essa decisão sem ter informação, como resulta da lei, que essa informação tem que ser dada previamente em relação a qual é o custo do couvert. Portanto, mesmo quando esse custo é apresentado muitas vezes já no momento tardio, por vezes não é claro, muitas vezes vem mesmo só couvert no menu, isso para um consumidor normal não diz nada. Fica-se muitas vezes na dúvida se é a unidade, se é o prato, se vier um prato com 5 ou 6 rissóis e bolinhos de bacalhau, se eu comer só um, tenho que pagar o prato todo, pago só esse. De facto, a falta de transparência desta prática e resolvia-se muito facilmente. Em 10 segundos, os empresários de restauração, quem está a servir à mesa, perguntava, deseja entradas, não deseja, por todas as razões, porque as pessoas depois têm, inclusivamente alguns restaurantes chegam ao ponto, aconteceu há cerca de um mês aqui mesmo em Matosinhos, chegam ao ponto de nos apresentar alguma coisa que nós não solicitamos. Eu questionar, peço desculpa, mas eu não tinha pedido, e não eram as entradas típicas, era uma espécie de um caldinho. É um mimo do chefe. Mimo do chefe, em qualquer linguagem do mundo, uma pessoa depreende que não se vai pagar. E vinha na conta no final. Portanto, as pessoas depois, sobretudo almoços de grupo, jantares de grupo, isto passa despercebido, obviamente. E o mimo do chefe foi retirado da conta? Foi retirado da conta, mas admito que a maior parte dos consumidores não terá, se calhar, esta proatividade. Porque muitas vezes até temos em determinado ambiente, e isso, apesar de ser um dever e um direito nosso, vai estragar o ambiente. É verdade, é verdade. Do almoço ao jantar. Os que reclamam ficam sempre mal vistos, não é? Mas é essa cultura que tem que mudar, porque os consumidores devem reclamar os seus direitos. Isso depois também vai, por outro lado, trazer mais também algum profissionalismo por parte de quem está do lado oposto, não é? Dos profissionais, porque também a exigência dos consumidores vai puxar por eles e torná-los também mais ativos na promoção destes direitos. Eu faço muitas vezes aquilo que eu acho que a maioria também não faz, que é verificar a conta. Também, é verdade. A maior
parte das pessoas e não há muitas vezes, não digo metade das vezes, mas muitas vezes há erros. É verdade, há erros. Ou alguns que já têm, mesmo nos seus, já têm incluído o couvert e esquecem-se de o retirar, sendo que este esquecimento umas vezes será propositado, outras não, de retirar quando a pessoa efetivamente não consumiu. Posso só também dar uma interrupçãozinha. Aconteceu-me na passada semana, foi numa grande superfície, e de facto o que a Maria está a dizer tem uma razão de ser muito forte. Devemos sempre conferir, sempre. Claro, nós fazemos muitas compras, pago sempre com multibanco, quase sempre, e por exemplo nas grandes superfícies é assim, sei mais ou menos por alto quanto é que vou gastar, e meto o cartão e ponho o código. Mas está a falar de um momento de uma refeição? Não, foi uma compra. Uma compra de supermercado. Exatamente. E tal, e meto o cartão, porque nunca são coisas muito exageradas, e ponho o código. Desta vez eu já ia para pôr o código e olhei, não sei como olhei para o ecrã e vi 600 e tal euros. E eu pensei assim, bem, isto deve haver aqui algum engano. Falei com a senhora, ela disse, não, está bem. Fomos a ver e estava a pagar 420 e tal euros por um lombinho de porco, porque tinha o código errado e a máquina assumiu assim. Se eu não tivesse reparado, punha o tal, a não ser que não tivesse, enfim, saldo no cartão ou qualquer coisa, mas mesmo assim se calhar o banco pagava, não é? Mas ia pagar ali uma conta de 600 e tal euros. E depois era acontece. Um problema para nós estamos a falar de situações em que muitas vezes está a mais, mas às vezes também está a menos, e nós também devemos ter o cuidado de referir essa diferença. Portanto, o que é que acontece quando nós nos sentamos à mesa, não pedimos o couvert, mas o consumimos, no final da conta vemos o couvert, o que é que devemos fazer? Ora bem, em bom rigor, tudo aquilo que não for solicitado pelo consumidor não deve ser pago. Sobretudo quando essa informação não resulta de forma evidente. Portanto, quando uma pessoa chega à mesa, o preço do couvert, inclusivamente agora na nova lei, que é de março, deve já estar afixado junto da porta e depois no interior, naquilo que nós normalmente designamos por emendas ou menus. Quando essa informação não é dada de forma atempada, quando o consumidor não é questionado se de facto deseja ou não as entradinhas e os ACPIPs, deve ou pedir para esse valor ser reduzido da conta, ou no limite, caso isso não seja possível resolver dessa forma mais consensual, exigir o livro de reclamações. Ok. Já temos mesmo de facto que mudar esta atitude. Os consumidores têm direitos. Não se pede nada de especial aos empresários. É uma questão de perderem 5 segundos a perguntar se nós desejamos ou não as entradas. Até também por uma questão de desperdício, porque se pede um pratinho inteiro e come só um risol, o resto do prato vai ser reaquecido para outra pessoa, com tudo o que isso implica de higiene e segurança alimentar, vai ser desperdiçado e deitado fora no contexto atual, por todas as razões. É importante uma pessoa começar a assumir esta atitude. E as multas até chegam a valores elevados. Sim, no mínimo 300 euros, e podem ir até valores bastante elevados, se forem grandes empresas, de milhares de euros. Muito bem. Portanto, deixamos aqui esta sugestão, ou se formos de facto... eu falo por mim, eu acho que se estiver nessa situação, acho que não vou deixar que chegue até ao final da refeição para intervir, claro, e dizer que não vou pagar o couvert, mas quando ele vier para a mesa, logo nesse momento, acho que seria correto da nossa parte, enquanto consumidores, dizer: eu não solicitei este couvert, quero deixar, pode deixar por cortesia da casa. Exatamente. Mas acho melhor levar porque eu não o vou pagar, não é? Portanto, acho que temos também de ser corretos ao ponto, claro, de, se já conhecemos a lei, se já sabemos o que é que devemos fazer e aquilo que temos direito, no fundo devemos colaborar também desta forma. Ruth, muito obrigada pela presença aqui no Grandes Manhãs. Foi importante informarmos os consumidores e os telespectadores que de facto há aqui uma situação que muitas vezes nos coloca a pagar aquilo que não devemos porque não o solicitamos. Portanto, deixamos aqui esta sugestão: só devemos pagar o couvert se o tivermos pedido. Seguimos em